Fala aí, pessoal do segundo ano, beleza? Tudo bom com vocês? Então vamos lá. Vou aqui fazer a primeira e segunda semana do PET 5, certo? E só lembrando aí, eu vou reativar o Google Sala de Aula. Então eu vou pegar e vou pedir para vocês mandarem para mim lá à medida que vocês forem fazendo os exercícios, beleza? Caso vocês não consigam, quem já está mandando aí no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também. Mas eu vou preferir por lá, tá? Fica mais fácil de controlar quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Só lembrando que é até dia 30 o prazo para entregar o PET 1 e 2, tá? Então quem tá atrasado aí, corre atrás. Eu deixei os exercícios lá no Google Sala de Aula, é só fazer e mandar para mim. Ou manda uma mensagem para mim no WhatsApp para ver o que a gente pode fazer. Então já tá acabando, falta 5 dias, tá? Então vamos lá. Primeira semana aqui tá falando sobre a expansão de fronteiras, a guerra como possibilidade permanente, a expansão e a guerra, e as habilidades que vocês vão ter que desenvolver aqui, ó. Analisar as características da chamada Segunda Revolução Industrial e seus efeitos na correlação de forças entre as nações europeias. Conceituar capitalismo monopolista, estabelecendo diferença entre capitalismo comercial e industrial. Analisar o papel das teorias raciais na sustentação do imperialismo. Bom, isso aqui é muito importante, tá? Que vocês tenham na cabeça aí e consigam pensar sobre. Que eu vou falar sobre nos exercícios, beleza? Então vamos direto lá para o que importa. Aqui tem falando sobre o que é capitalismo comercial, o que é capitalismo industrial, capitalismo monopolista. Então é importante vocês lerem, tá? Aqui falando aqui tem uma chargezinha, né? Um povo aqui, ó, que é a Inglaterra, com a mão em vários outros territórios, né? Onde eles tinham colônias, no caso, né? Egito, Índia, Canadá, Estados Unidos e tal. Então aqui as atividades. Aqui tem um textinho falando sobre a segunda revolução industrial. Importante que vocês leiam, tá? Não deixe de ler, por favor, para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó. Cite as principais características da segunda revolução industrial. Bom, por que segunda primeiro, né? Por que segunda revolução industrial? Porque na primeira, que é a primeira, tá? Na primeira, o que aconteceu? Foi descoberta, foi desenvolvido, né, a máquina movida a vapor, certo? Ela usava um combustível que era o carvão mineral, certo? E eles substituíram o mercantilismo, que era a troca comercial ali, a busca pelo ouro nas Américas e tudo mais, pela parte do capitalismo. Então, o que eles faziam? Eles conseguiam produzir industrialmente vários produtos, no caso a Inglaterra e alguns outros países europeus, e vender esses produtos para as colônias, certo? Então, a maior parte desses produtos eram roupas, tá? Tecidos, que eles conseguiam fabricar nas fábricas que tinham essas máquinas a vapor. Então, a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, carvão mineral, a invenção do telégrafo, que isso facilitou a comunicação, etc. Mas e a segunda revolução industrial? Por que aconteceu a segunda? A segunda, eles já tinham desenvolvido o motor a combustão. Isso fez com que surgisse um objeto, né, que a gente está bem familiarizado hoje, que é o carro, certo? Então os motores a diesel e tudo mais. Outra coisa também que foi inventado na época, que é importante, é a questão de armamento, tá? Então os países eles já tinham tecnologia para fazer munição de cartucho, né? Eles já tinham tecnologia para fazer armas de destruição em massa, então são as bombas, etc. Então o que acontece? Tem um salto bélico. Bélico é... O que é bélico? A indústria bélica é a indústria da guerra, tá? Então tudo que se relaciona à guerra, tipo armamento, munição, tecnologia de foguete para destruir alguma coisa, relaciona-se com bélico. Então o que acontece? A segunda revolução industrial, eles já começam a substituir também nas colônias a escravidão. E a gente tem trabalhadores trabalhando assalariadamente. Então, eles recebem o quê? O salário. Obviamente, esse salário é muito reduzido, beleza? Então, quais são as características, então? Então, vou escrever aqui, ó.
Quais são as características? Primeira coisa, exploração de mão de obra. Outra característica também, porque como os europeus, que eram as pessoas que estavam nessa segunda revolução industrial, eles eram extremamente racistas, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que os negros e os orientais, eles eram raças inferiores a eles. E que eles deveriam civilizar essas pessoas, beleza? Então eles que iam trazer lá o desenvolvimento econômico, político, etc. Só que na verdade eles eram o quê? Eles só estavam com ganância para pegar os recursos naturais, tá? Então eles iam para os países, retiravam o petróleo, retiravam o ouro, a prata, etc. e levavam para a Europa. Beleza? Então essas são as principais características. Explique o que os países industrializados passaram a disputar. Só lembrando, gente, só voltando aqui, essas frases aqui que eu formo não são a resposta, tá? A resposta é mais ou menos isso que eu falo, beleza? Então tenta entender o que eu tô falando, volta no texto, lê o texto para vocês fazerem. Então aqui, ó, vou fechar esse trem aqui e abrir a resposta de novo. Vai. Então, ó, explica o que os países industrializados passaram a disputar. Bom, o que acontece é o seguinte, como na Europa não existe só um ou dois países, são vários, alguns países ficaram de fora dessa partilha de terras, por exemplo, da África, da Ásia e tudo mais. E um desses países que a gente pode considerar o principal é a Alemanha. Porque a Alemanha, ela se unificou, ela foi um dos últimos países a unificar na Europa, certo? Então ela se unificou muito tarde, então para se formar um país. Pra vocês terem ideia, o Brasil já era independente quando a Alemanha se unificou. Se eu não estou enganado, a Alemanha se unificou por volta de 1880. O Brasil já era independente, o Brasil já era um país formado, entendeu? Então, por isso, a Alemanha ficou para trás nessa corrida de conseguir essas colônias e participar da segunda revolução industrial. Então, olha lá, explique o que os países industrializados passaram a disputar. Eles passaram a disputar as colônias na África África, América e Ásia, certo? E por que eles estavam disputando esses países? Principalmente pela matéria-prima. Quais são essas matérias-primas? Ferro, petróleo, ouro. Por que não falar também mão de obra, né? Mão de obra e etc. E também o mercado consumidor, tá? Porque o que acontece? Se você tem uma colônia, você pode obrigar ela a comprar só os seus produtos. Então isso é uma coisa que é muito boa, se for pensar, porque você vai conseguir produzir e vender tudo, entendeu? E é uma outra forma também deles tirarem mais dinheiro ainda desses países. Qual a relação entre a entre a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo? Bom, o que é imperialismo? Imperialismo. Então, o que é imperialismo? Imperialismo é quando um país detém poder sobre um outro. Ou pode ser outros também, tá? Não só um, né? São vários outros países. Então, o que acontece? Imperialismo dá aquela noção de quê? De expansão do território. Então, por mais que você não seja, por exemplo, a Inglaterra e a Índia, os ingleses obrigaram eles, por exemplo, a falar inglês, obrigaram eles a consumir os produtos que eram fabricados lá na Inglaterra, obrigaram eles a pagar impostos, etc. Então, o que acontece? Isso é imperialismo, isso é impor o que você quer para aquele outro país que está sendo dominado. Então, qual que é a relação entre imperialismo e revolução industrial? É que, aqui, ó, para que os países consumissem os produtos industrializados, então aqui, ó, para que os países consumissem produtos industrializados, surgiu o imperialismo.
Então o que acontece? O imperialismo é o quê? É você forçar aquele país, você dominar aquele país para que eles consumissem os produtos industrializados. E também, desculpa. E também o que acontece? Você conseguir também retirar a matéria-prima que você precisa. Vou dar um exemplo. Você tem um parque industrial, várias indústrias que fabricam tecido. Então qual que é a matéria-prima do tecido naquela época? Era algodão. Então você fazia com que a Índia, por exemplo, produzisse muito algodão, ele vendesse a preço de banana esse algodão, muito barato. Daí eles faziam as roupas lá na Inglaterra e vendiam um preço muito mais caro para eles, entendeu? Então o que é imperialismo? É você conseguir mandar nessa colônia, beleza? Então aqui a gente parte para a segunda semana, aqui é praticamente a mesma coisa, só que a gente vai falar mais da guerra, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Aqui algumas fotos, aqui ó, os primeiros aviões também já existiam, né? Só que esses aviões, eles eram bem arcaicos, tá? Então eles não lançavam bomba nem nada, eles só tinham uma metralhadora e eles eram usados mais para analisar o território inimigo. Aqui também a outra invenção da Primeira Guerra, o tanque de guerra, né? Foi inventado na Primeira Guerra. A metralhadora. Vocês percebem aqui que nessa imagem estão usando algumas toucas, né? Isso aí é porque na Primeira Guerra eles já começaram a usar algumas armas químicas, tá? Então para se proteger os soldados usavam esses tipos de equipamento. E os navios também que foram importantíssimos nessa parte aqui do confronto, né? Então vamos para as atividades aqui. Agora aqui, ó. O que provocou a Primeira Guerra? Bom, a Primeira Guerra, uma das causas da Primeira Guerra foi o quê? Foi a disputa entre os países europeus para colonizar. Isso aqui no caso é o neocolonialismo, tá? Que depois eu acho que na outra matéria eu vou explicar melhor. Hoje eu já até expliquei para vocês, né? Foi a disputa entre os países europeus para colonizar, no caso, o neocolonialismo. Porém, colonizar. No caso, eu vou colocar aqui, a África, a Ásia, a América, certo? São esses continentes, tá? Então é uma disputa entre os países europeus para colonizar. E quem saiu na frente foi a Inglaterra, a França, que tinham várias colônias, Espanha, Portugal. Então esses países já saíram na frente. Quem ficou para trás? A Alemanha, o Império. Império. No caso, esse país não existe. Existe agora a Hungria e a Áustria. Áustro-Húngaro. O Império Turco também, que no caso hoje é a Turquia. Esses países aqui, ó, eles saíram na desvantagem, porque eles não tinham tantas colônias. Enquanto esses países aqui tinham várias. Então esse conflito foi ocasionado por isso, porque alguns países tinham muitas, outros países tinham poucas. E eles reivindicavam, esses países que ficaram para trás, reivindicavam, eles queriam as colônias. Só que, obviamente, esses países aqui não davam colônia para eles. Beleza? Então essa foi uma das primeiras causas, porque alguns países estavam mais industrializados que outros, etc. Isso fez com que eles começassem a entrar em choque. Qual foi o estopim do início da guerra? O estopim é o seguinte, o que é estopim? Estopim é o que dá início. Certo? O estopim, para quem não sabe, quem já assistiu o desenho animado, obviamente já notou, né? Que é aquele pavio, aquela cordinha que eles acendem para a dinamite explodir. Aquilo lá chama pavio, certo? Ou estopim, beleza? Então qual que foi o estopim da Primeira Guerra? Foi a morte do príncipe Ferdinando, certo? Aqui, ó, tá no texto, quer ver? Aqui, ó, estopim da guerra. Aqui, ó, estopim da guerra foi detonado quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado na Sérvia. Consequentemente, o sistema de alianças entra em funcionamento, pois os governos que compunham as alianças declaram guerra uns aos outros. Então o que acontece? Estopim foi o príncipe Ferdinando que morreu.
Por que que foi estopim? Porque daí a guerra começou lá no leste europeu, em países menorzinhos. Só que daí os países maiores começaram a comprar guerra, é igual briga de criança, de adolescente. Vocês já sabem o que eu tô falando. Dois molequinhos lá do sexto ano começam a brigar. Daí tem os primos dele, tem os amigos deles e tal. Daí o que acontece? Vê que um tá brigando com o outro, dando soco no outro e começa a entrar na briga, entendeu? Só que nesse caso aí, essa briga custava dinheiro e dava para esses países as colônias. Então o que acontece? Você ia ganhar em troca, beleza? Então isso aqui foi só a desculpa para começar a guerra. Cite as fases da guerra e as características de cada uma delas. Bom, eu não vou escrever nessa, eu só vou falar aqui onde está. Aqui, ó. A primeira fase, ó, foi um movimento com rápida ofensiva alemã e contra-ofensiva francesa e inglesa, marcado com euforia por parte da população, mas que durou pouco tempo. Então a primeira fase foi aquela fase das tropas irem para as fronteiras, porque eles tinham que invadir os outros países, eles tinham que ir para a fronteira. Então foi rápido. Tipo, o Império Alemão já começou a invadir outros países, tentando fazer o mais rápido possível, certo? Esse entusiasmo logo foi transformado em desespero de uma guerra que destruiu e matou milhões. Então o que acontece? Eles começaram a matar várias pessoas, porque agora a força bélica, né, a força de armamento era muito maior do que antes. Então eles viram que metralhadora, essas coisas assim, e matavam várias pessoas de uma vez só. A segunda fase foi formada por uma linha de ataque e defesa chamada de trincheiras. Então a segunda fase, o que eles faziam? Eles cavavam buracos, entravam nesses buracos para meio que barrar o avanço das tropas inimigas. Então eles faziam aquelas trincheiras. Então eles cavavam os buracos, colocavam aqueles sacos de areia e não deixavam o inimigo vir, certo? Então, isso aí vocês veem em vários filmes, né? Aquele último filme que foi lançado em 1917 é fantástico para vocês verem isso. Quem tiver a oportunidade de assistir aí, ó, deixa eu até colocar aqui. O nome do filme, na verdade, é o ano, né? Que foi no período da Primeira Guerra. O filme chama 1917. Ele ganhou até Oscar, tá? Esse filme é muito bom para vocês verem isso, as trincheiras, o cara passando pelas trincheiras e tudo mais. A terceira fase, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, inicia uma nova guerra de movimentos, onde a Alemanha concentra suas tropas frente ocidental e a Tríplice Entente lança uma contra-ofensiva e, ao mesmo tempo, uma revolução popular na Alemanha, satisfeita com a guerra. Então, o que acontece? Aí já é um conflito mais político. Por quê? Porque a Rússia, em 1917, sai da guerra, porque estava tendo uma revolução dentro do país, eles estavam mudando o governo lá, tirando o príncipe, colocando uma pessoa socialista, no caso. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Depois, acho que nas próximas aulas já vai falando sobre Guerra Fria. Guerra Fria não, desculpa, Segunda Guerra Mundial e tal. Então a Rússia saiu, daí o lado da Alemanha ficou enfraquecido, certo? E os Estados Unidos entrou, porque a Alemanha começou a afundar alguns navios americanos. Daí os Estados Unidos foi lá e entrou na guerra também. Até então eles só estavam vendendo suprimento e arma, porque a guerra está sendo na Europa. Então, são 3 fases. Daí você vai citando essas frases e vai falando que cada uma é. Beleza? Se tiverem dúvida aí, é só mandar mensagem para mim no Zap. Quem já fez é só corrigir, né? Ver se está tudo certinho. Se é mais ou menos isso que aqui que eu falei. Então, só mandar mensagem para mim e até a próxima aí, galera. Daí semana que vem eu gravo outros vídeos para vocês fazendo o resto dos exercícios do PET 5. Até mais.